Você já notou que o lugar, o objeto da sua dedicação e entrega, geralmente é o lugar onde menos valorizam você? Sabe por que isso acontece? Existem pessoas que estão programadas para não perceberem o seu valor, não importa o quanto vocês mostram. Existe uma calculadora na mente das pessoas. Vamos chamar de calculadora da percepção de valor. Aqui, uma balança nessa calculadora, ela vai fazer a soma. Não adianta você entregar mais do que o que essa pessoa percebe, porque você só vai estar se desgastando. E não adianta também você entregar menos do que essa pessoa percebe, porque ela também não vai te enxergar. E quando a gente fala sobre entregar mais ou menos, está muito mais ligado à forma que essas pessoas, esses lugares te leem. Então você é quem vai escolher se você vai querer ou não representar nesse palco para ser visto por essa plateia. Vista por essa plateia. Nós somos biologicamente programados para sermos percebidos pelo outro. Nós não existimos sem a percepção do outro, sem que os outros nos enxerguem por aquilo que somos. E a nossa lógica de enxergar o ser humano, as pessoas que estão ao nosso redor, acabou sendo intoxicada também por essa lógica mercadológica, essa lógica do utilitarismo, né? A gente vale o quanto a gente entrega. Isso acontece no mercado, isso acontece dentro das relações. Só que na cabeça das pessoas existe uma calculadora da percepção de valor. Qualquer coisa que você entregue acima ou abaixo da linha de visão de percepção de valor do seu objeto de estudo, vamos chamar assim, você vai estar fadada a não ser vista, não ser visto. Não importa o quanto você faça, para mais ou para menos, então você precisa ter essa percepção primeiro, para que você consiga fazer essa leitura de cenário e a partir dessa leitura de cenário você consiga entregar o valor coerente com a linha de visão do seu objeto de estudo, certo? Mas eu tô falando tudo isso aqui, tomando um cafezinho com você, porque eu percebo que nós temos uma tendência muito grande a tentar provar o nosso valor a todo custo em situações, lugares, relações que nos escravizam por meio dessa necessidade que nós temos por conta da nossa falta de autoconfiança naquilo que a gente é, no nosso próprio valor. Porque a gente atribui a esse olhar do outro, a medida dessa calculadora que ele faz sobre as nossas ações, o nosso próprio valor. Porque segundo a teoria do palco, nós somos biologicamente programados para sermos percebidos pelo outro. Então a gente representa papéis na vida, segundo Goffman, para que a gente seja percebido pelo outro de uma forma ou de outra forma. O risco aqui é a gente viver representando um monte de personagens que nada tem a ver com quem de fato somos. A gente faz isso, menos valor a gente tem e mais desgastados a gente pode ficar dentro dessas relações. Quando a gente fala sobre reconhecimento profissional, a lógica segue a mesma. Porque se você tem um chefe que está programado para não perceber o seu valor, não importa o quanto você tente provar esse valor para ele. Muitas vezes o que você precisa é sair, parar de provar, reconhecer que você tem esse valor e entregar em um lugar que te reconheça, que te valorize, que te enxergue. Às vezes você está no lugar errado, mas a sua necessidade de aprovação, que todos nós temos, mas existem momentos em que nós nos permitimos entrar em determinados jogos de poder e manipulação que fazem com que a gente se torne reféns de uma luta por reconhecimento que nunca vai chegar ao fim, que nunca vai ter uma vitória. Toda vez que você subir a régua da sua entrega, da sua competência, daquilo que você é, a outra pessoa ela vai te entregar um novo desafio ou vai te dizer que você precisa alcançar um novo patamar
para ser aceito. E essas relações, elas são adoecedoras. A gente precisa reconhecer quando elas estão acontecendo, quando esses jogos de poder estão acontecendo. A gente precisa reconhecer quando esses mecanismos eles estão ativados dentro de uma relação, seja profissional, seja de parceria, seja, enfim, na vida como um todo, para que a gente dê uma pausa, para que a gente pare para refletir se a gente quer estar dentro desse tipo de relação. Como é que a gente inverte essa lógica? Bom, agora a gente fez a pergunta de ouro, de milhões, como que a gente inverte essa lógica? Primeira coisa que você precisa fazer é entender que esse valor que você quer que o outro enxergue em você, você precisa primeiro ter essa autopercepção, né? Porque muitas vezes a gente entrega esse poder para o outro porque nem nós mesmos acreditamos naquele valor que a gente tem. Então a gente fica tentando provar, mas a gente está provando primeiro para a gente. Então se você não acreditar de verdade que esse valor ele existe, como é que você sai? Como é que você quebra essa lógica? Toda vez que você mostra que você tem essa fragilidade em relação a reconhecimento, você está dando ao outro a oportunidade dele te manipular. Porque ele vai entender que toda vez que ele quiser algo de você, ele pode te diminuir, ele pode fazer você questionar o seu próprio valor, ele vai fazer com que você corra atrás de provar esse valor de todas as formas e maneiras. E você vai viver nesse ciclo eternamente. E esse outro nunca vai te reconhecer de fato. Primeiro porque você vai estar representando o tempo inteiro papéis totalmente distorcidos de quem de fato você é, na tentativa de provar esse bendito valor. E aí você precisa quebrar essa lógica. E a primeira coisa que você precisa fazer para quebrar essa lógica é fazer uma autocrítica e entender. Essa opinião que o outro está tendo sobre mim é de fato uma opinião ou são fatos? Eu preciso também ter essa autocrítica porque muitas vezes nós temos uma autopercepção totalmente distorcida da nossa própria realidade de quem somos. Isso pode acontecer. Mas quando a gente faz essa autocrítica e a gente separa ali o joio do trigo, a gente entende que isso aqui realmente eu estou falhando, isso aqui realmente eu faço bem feito, mas o outro não está conseguindo perceber, ou isso aqui eu realmente sou de bom, mas o outro também, lembra da régua, da calculadora? Ele não está na linha de visão daquela pessoa. Eu preciso encontrar lugares, pessoas, relações que consigam estar compatíveis na minha linha de visão, da minha entrega, daquilo que eu quero entregar, porque muitas vezes entregar menos do que o outro é capaz de perceber, foge totalmente à sua identidade, à sua essência, aquilo que você veio para ser na vida. Então você vai estar se reduzindo para caber num trabalho, num relacionamento. Você precisa encontrar o seu clã, digamos assim, né? Você precisa encontrar seu clã. Você precisa encontrar pessoas que falem na mesma língua que você. Por isso que hoje a gente fala muito sobre fit cultural, né? A gente contrata pessoas que tenham mais a ver com a gente. A gente quer trabalhar em lugares que tenham mais a ver com a gente. E isso é muito importante, porque não são só as empresas que precisam escolher as pessoas para trabalhar. Nós precisamos escolher as empresas onde a gente quer trabalhar, para que esse encaixe ele seja o mais assertivo possível.